Você já se sentiu perdido, sem saída, sem forças para continuar? Há momentos em que a dor parece esmagadora, as contas se acumulam, a saúde se fragiliza e as portas parecem se fechar. Mas e se eu te dissesse que há um intercessor poderoso, no céu pronto para carregar as suas dores e apresentar os seus pedidos diante de Deus? Hoje vamos falar sobre São Judas Tadeu, o padroeiro das causas desesperadas. Um santo que por séculos tem sido invocado por aqueles que perderam todas as esperanças, mas que encontraram em sua fé a resposta para o impossível. Milagres inexplicáveis têm sido atribuídos à sua intercessão. Doentes foram curados quando os médicos já não viam solução. Portas foram abertas para aqueles que estavam desempregados há anos. Corações quebrantados encontraram paz. Tudo isso por meio da fé e da intercessão de São Judas Tadeu. Mas antes de contarmos a história dele, quero convidar você para um momento de oração. Feche os olhos, respire fundo, entregue suas dores e permita que São Judas Tadeu interceda por você diante do trono de Deus. Se você crê que um milagre pode acontecer na sua vida, escreva nos comentários para quem devemos orar hoje. Deixe também o nome da sua cidade e junte-se a essa corrente de fé. Agora vamos juntos clamar por sua intercessão. Glorioso São Judas Tadeu, apóstolo fiel e servo de Jesus Cristo, a ti recorremos nos momentos de maior angústia, quando as dificuldades parecem não ter solução e a dor parece insuportável. Tu que foste escolhido por Deus para ser intercessor das causas impossíveis, das batalhas que parecem perdidas, dos corações aflitos e das almas cansadas, olha por nós neste momento. Com tua poderosa intercessão, apresenta nossos pedidos diante do Altíssimo, para que possamos alcançar graça, esperança e a vitória sobre todo sofrimento. Ilumina nossos caminhos, fortalece nossa fé, cura nossas enfermidades, abre portas para aqueles que se encontram sem saída e traz paz para os corações atormentados. São Judas Tadeu, rogai por nós. Agora me diga, para quem você dedica essa oração? Qual é a sua causa impossível? Escreva nos comentários o nome daquela pessoa que precisa dessa intercessão. Talvez seja um amigo, um parente, um filho ou até você mesmo. Juntos criaremos uma corrente de oração para que São Judas Tadeu interceda por todos nós. Agora, vamos conhecer quem foi São Judas Tadeu. Ele não é apenas um nome poderoso nas orações. Ele foi um dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus, um homem que caminhou ao lado do Mestre, ouviu suas palavras e testemunhou seus milagres. Mas havia algo peculiar sobre São Judas Tadeu. Ele tinha um nome que gerava confusão. Muitos evitavam pedir sua intercessão por causa da semelhança com o nome de Judas Iscariotes, aquele que traiu Jesus. Por muitos séculos, ele foi esquecido. Mas a verdade é que São Judas Tadeu foi um dos discípulos mais fiéis de Cristo e se tornou um dos santos mais poderosos da Igreja, sendo invocado nos momentos mais desesperadores. Seu legado está registrado nas Escrituras. Ele pregou a palavra de Deus por diversas terras, enfrentou perseguições e nunca desistiu de espalhar a fé. Mesmo diante da morte, não negou Cristo. E por isso, seu nome brilha como uma chama de esperança para todos aqueles que precisam de um milagre. Você acredita em milagres? Milhares de pessoas pelo mundo já experimentaram a intercessão de São Judas Tadeu em momentos de desespero, um homem condenado pelos médicos e salvo pela fé. Na década de 1950, um homem chamado Antônio foi diagnosticado com uma doença incurável. A família, sem saber o que fazer, recorreu à intercessão de São Judas Tadeu. Dias depois, os médicos ficaram perplexos. A doença desapareceu sem explicação. Uma mulher que esperava um filho e recebeu um presente do céu. Uma mulher chamada Ana Maria tentava engravidar há anos. Sem sucesso, já havia perdido as esperanças. Até que, em oração, prometeu a São Judas Tadeu que, se conseguisse engravidar, o nome do filho seria uma homenagem ao santo. Poucos meses depois, ela descobriu que estava esperando um bebê saudável,
E esses são apenas alguns dos muitos testemunhos. São Judas Tadeu continua realizando milagres nos dias de hoje. Se você já recebeu uma graça por sua intercessão, compartilhe nos comentários para que mais pessoas se fortaleçam na fé. Mas quando São Judas Tadeu foi oficialmente reconhecido como santo? A Igreja sempre reconheceu sua santidade, mas foi apenas séculos depois que sua devoção se espalhou pelo mundo. O reconhecimento oficial de sua devoção aconteceu com o tempo, e hoje ele é um dos santos mais amados da Igreja Católica. Ele se tornou o padroeiro das causas desesperadas, porque intercede por aqueles que já não enxergam esperança. Sua devoção cresceu rapidamente, e igrejas foram construídas em sua honra pelo mundo inteiro. Hoje, São Judas Tadeu é invocado por milhões de fiéis todos os dias. Agora eu pergunto, você já sentiu a intercessão dele em sua vida? Se ainda não, essa pode ser sua chance. Escreva nos comentários seu nome e o nome de quem devemos orar. E antes de sair, não se esqueça. Se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais histórias inspiradoras como essa. Deixe seu like e compartilhe essa oração com alguém que precisa de um milagre. Nem todos os chamados são claros no início, mas quando Deus escolhe alguém, nada pode impedir seu propósito. Assim começou a jornada de São Judas Tadeu, um dos 12 apóstolos de Cristo, que deixou tudo para seguir o caminho da verdade e da salvação. Desde cedo, Judas Tadeu demonstrava um coração voltado para a fé, mas foi ao lado de Jesus que seu destino foi selado. Ele testemunhou milagres, ouviu parábolas que mudaram o curso da história e caminhou ao lado do Messias, aprendendo com cada ensinamento. Ele não buscava glória, riquezas ou reconhecimento. Sua missão era maior: levar a esperança para aqueles que estavam perdidos. Quando Jesus o chamou, ele não hesitou. Largou tudo e seguiu aquele que tinha palavras de vida eterna. E assim começou sua jornada como um dos pilares da fé cristã. Mas o caminho não seria fácil. A perseguição aos seguidores de Cristo crescia. O medo rondava as ruas. O Império Romano e os líderes religiosos queriam silenciar a voz da verdade. Mesmo assim, São Judas Tadeu permaneceu firme. Foi em um momento crucial da história que ele começou a pregar o Evangelho para além das fronteiras de Israel. Suas palavras eram de coragem, esperança e transformação. Ele falava sobre um Deus que amava sem limites, um Deus que perdoava, que curava e que estava pronto para acolher até os mais desesperados. Muitos o ouviram, muitos creram, mas muitos também quiseram calá-lo. Após a ressurreição de Cristo, São Judas Tadeu recebeu uma missão: espalhar a mensagem do Evangelho pelo mundo. Enquanto alguns apóstolos foram para o Ocidente, ele seguiu para o Oriente, levando a palavra de Deus para terras desconhecidas. Ele pregou no Egito, na Síria, na Mesopotâmia e na Pérsia. A cada cidade que passava, milhares de pessoas ouviam suas palavras e se convertiam. Os templos pagãos eram desafiados, os ídolos eram abandonados e a fé cristã crescia. Mas com a fé vinha também o perigo. Os governantes viam a mensagem de Cristo como uma ameaça. São Judas Tadeu não recuava. Mesmo sabendo que estava arriscando sua própria vida, ele seguia pregando. Onde havia desespero, ele levava consolo. Onde havia doença, ele levava cura. Onde havia trevas, ele levava a luz de Cristo. O número de seguidores crescia. Milagres eram testemunhados. Mas a ira dos inimigos da fé também aumentava. São Judas Tadeu não apenas falava de milagres, ele os realizava. A cura de um rei pagão em uma das cidades que evangelizou, o rei da região sofria de uma enfermidade terrível. Nenhum médico conseguia curá-lo. Desesperado, ele ouviu falar de um homem que realizava milagres em nome de Cristo. São Judas Tadeu foi chamado. Diante do rei e de toda a corte, ele orou com fé, clamando pelo poder de Deus. E naquele momento, o rei foi curado. A notícia se espalhou, e milhares de pessoas se converteram ao cristianismo. Mas os sacerdotes pagãos furiosos começaram a planejar sua morte. O cego que voltou a enxergar em uma de suas viagens missionárias, São Judas encontrou um homem cego desde o nascimento. Ao ver sua dor,
ele tocou seus olhos, e com uma simples oração o milagre aconteceu. O homem caiu de joelhos, chorando, enquanto enxergava o mundo pela primeira vez. As pessoas ao redor glorificaram a Deus, e a fé se espalhou ainda mais. A expulsão dos demônios em uma aldeia assolada pelo medo, os moradores contaram a São Judas Tadeu que havia uma mulher possuída por um espírito maligno. Ela gritava. Dia e noite, sua força era sobre-humana, e ninguém conseguia se aproximar dela. Com coragem e fé inabalável, São Judas ordenou que o espírito saísse e, instantaneamente, a mulher foi libertada. Esses milagres marcaram sua jornada, provando que a fé pode superar qualquer desespero. Mas sua missão estava chegando ao fim. O preço por espalhar a verdade estava cada vez mais alto. Os inimigos da fé não podiam mais ignorá-lo. Sua pregação era forte, seus milagres eram inegáveis e sua influência crescia. Os líderes pagãos, temendo que a fé cristã tomasse conta da região, decidiram que ele precisava ser eliminado. Uma emboscada foi armada. São Judas Tadeu foi preso, espancado, torturado, forçado a negar sua fé. Mas ele permaneceu firme. Nada o faria renunciar a Cristo. Os relatos indicam que ele foi assassinado brutalmente, com golpes de bastão e machado. Seu corpo caiu ao chão, mas sua alma já estava junto de Deus. Os cristãos que estavam presentes choraram, mas sabiam que sua missão não tinha sido em vão. O sangue de São Judas Tadeu não apagou a fé. Pelo contrário, a fortaleceu. Mesmo após sua morte, os milagres continuaram acontecendo. E sua devoção, que havia começado pequena, cresceu até se tornar uma das maiores do mundo. A fé nunca morre, e o nome de São Judas Tadeu jamais foi esquecido. Os primeiros cristãos guardaram seus ensinamentos e começaram a pedir sua intercessão, e aos poucos, sua fama cresceu. No ano de 1746, a Igreja oficializou sua canonização. O Papa Bento XIV reconheceu sua santidade, confirmando aquilo que milhões de fiéis já sabiam. Ele era um intercessor poderoso no céu. Igrejas foram construídas em sua honra. Milhares de testemunhos de milagres começaram a surgir. Hoje, São Judas Tadeu é considerado o padroeiro das causas desesperadas, sendo invocado por aqueles que já perderam a esperança. Mesmo séculos após sua morte, seu nome continua vivo. Seu legado de fé e milagres jamais será esquecido. A história não termina com a morte de um santo. Na verdade, é apenas o começo. A devoção a São Judas Tadeu não desapareceu com seu martírio. Muito pelo contrário. Os primeiros cristãos guardaram sua memória com zelo, contando sua história de fé e coragem para as gerações futuras. Nos anos seguintes à sua morte, comunidades inteiras começaram a invocar seu nome em momentos de desespero. Os perseguidos pediam sua proteção. Os doentes clamavam por sua intercessão. Os desesperançados encontravam nele um refúgio. A fama de seus milagres cresceu lentamente, mas de forma poderosa. Durante os séculos seguintes, sua devoção atravessou continentes. Os registros mostram que, na Idade Média, peregrinos viajavam grandes distâncias para rezar em locais dedicados a ele, acreditando que suas preces seriam ouvidas. Mas foi apenas séculos depois que o mundo inteiro reconheceria São Judas Tadeu como o padroeiro das causas impossíveis. Onde há fé, há milagres. E com São Judas Tadeu, isso se mostrou verdadeiro incontáveis vezes. Um homem que escapou da morte certa. Na Espanha do século XVI, um homem chamado Miguel estava condenado à forca por um crime que não havia cometido. Sua família, desesperada, clamou a São Judas Tadeu. Na manhã da execução, algo inacreditável aconteceu. O verdadeiro culpado confessou seus crimes espontaneamente, salvando Miguel no último instante. A cura inesperada de uma mãe Nui. Brasil, no início do século XX, uma mulher chamada Maria estava com uma grave infecção. Os médicos já haviam desistido do tratamento. No leito de morte, a família colocou uma pequena imagem de São Judas Tadeu ao seu lado e rezou com fervor. Durante a noite, Maria teve um sonho com um homem vestido de branco que lhe disse: "Levante-se e confie. Sua fé te curou." Na manhã seguinte,
Os médicos ficaram perplexos. Maria estava completamente curada. A criança que voltou a respirar em um hospital na Itália, uma criança recém-nascida, havia parado de respirar. Os médicos tentaram reanimá-la, sem sucesso. A mãe, chorando, segurou um pequeno terço de São Judas Tadeu e murmurou: "Ele é meu último recurso." Em um momento inesperado, o bebê soltou um choro alto e começou a respirar novamente. Esses são apenas alguns dos incontáveis testemunhos espalhados pelo mundo. O nome de São Judas Tadeu continuava ecoando nos corações dos fiéis, e sua fama crescia. Mas ainda havia algo que faltava: o reconhecimento oficial da Igreja. Durante séculos, São Judas Tadeu foi venerado silenciosamente, mas foi apenas no século XX que a Igreja reconheceu oficialmente sua devoção. O Papa Bento XIV, já no século XVIII, reconheceu sua santidade, mas foi apenas no século XX, com o crescimento de testemunhos e milagres atribuídos a ele, que o Vaticano começou a incentivar sua devoção mundialmente. Igrejas foram erguidas em sua honra. Novos relatos de milagres surgiram em todas as partes do mundo. A oração a São Judas Tadeu foi difundida, tornando-se uma das mais conhecidas da fé católica. Hoje, ele é um dos santos mais populares do mundo, com milhões de devotos que clamam por sua intercessão todos os dias. O mundo precisava de um lugar para honrar São Judas Tadeu, e então sua igreja foi erguida. Nos anos 1920, em Chicago, nos Estados Unidos, um padre chamado James Stott começou a incentivar a devoção ao santo. Ele acreditava que São Judas Tadeu era a resposta para aqueles que já não viam saída. A primeira grande igreja dedicada a São Judas Tadeu foi construída, e com ela veio uma onda de fé. Fiéis começaram a lotar o local, trazendo suas preces e testemunhando milagres. A igreja se tornou um ponto de peregrinação, e a devoção se espalhou por outros países. Hoje, igrejas e capelas dedicadas a São Judas Tadeu existem no mundo inteiro. Seu nome se tornou um símbolo de esperança, um refúgio para os aflitos, um amparo para aqueles que já não sabiam mais a quem recorrer. E assim, sua missão continuou, porque mesmo depois de séculos, São Judas Tadeu ainda realiza milagres. Os séculos passaram, mas a devoção a São Judas Tadeu não diminuiu. Muito pelo contrário, ele continua sendo o santo invocado por aqueles que perderam todas as esperanças. Milhões de pessoas fazem promessas e novenas em seu nome. Testemunhos continuam surgindo, mostrando que sua intercessão não tem limites. Na era digital, sua devoção se expandiu ainda mais. Redes sociais, grupos de oração e vídeos sobre São Judas Tadeu alcançam milhões de pessoas ao redor do mundo. Igrejas lotam nos dias dedicados a ele, como o dia 28 de outubro, sua festa litúrgica. Pessoas de todas as classes sociais, idades e origens recorrem a ele, buscando conforto e milagres. Hoje, São Judas Tadeu não é apenas uma figura histórica. Ele é um sinal vivo de que a fé pode transformar vidas. Sua missão, que começou há mais de 2000 anos, continua até hoje. O tempo passou, os impérios caíram, novas gerações surgiram, mas um nome continuou ecoando nos corações daqueles que precisavam de um milagre: São Judas Tadeu. Em momentos de desespero, ele sempre foi lembrado. Seu nome se tornou um símbolo de esperança para os doentes, para os que enfrentam dificuldades financeiras, para os que lutam contra a dor e o sofrimento. Hospitais receberam o nome de São Judas Tadeu. Comunidades inteiras se reuniram para celebrar sua festa. Peregrinações foram organizadas para locais de devoção dedicados a ele. E então, algo surpreendente aconteceu. A cada dia, mais testemunhos surgiam. Pessoas que haviam perdido tudo voltavam a sorrir. Portas que pareciam fechadas eram abertas de maneira inexplicável. Os relatos de milagres não vinham apenas de fiéis comuns, mas também de médicos, cientistas e estudiosos que testemunharam eventos que desafiavam qualquer explicação lógica. A fé não precisa de prova, mas os testemunhos fortalecem aqueles que precisam acreditar. Por isso, com o passar dos anos, uma tradição começou a crescer entre os devotos, a novena de São Judas Tadeu. Essa prática se espalhou pelo mundo, e milhares de fiéis começaram a seguir um ritual de 9 dias de oração intensa,
pedindo a intercessão do santo para suas causas impossíveis. Os relatos eram impressionantes. Pessoas que estavam à beira da falência conseguiam uma oportunidade inesperada. Enfermos que já não tinham esperança de cura se viam livres da doença após a novena. Famílias desfeitas voltavam a se unir depois de rezarem com fé. As igrejas começaram a reservar espaços para os devotos escreverem seus testemunhos e agradecerem publicamente as graças alcançadas. Com o tempo, o dia 28 de outubro se tornou um marco de devoção mundial a São Judas Tadeu. Em diversos países, multidões lotam as igrejas para celebrar o santo e renovar sua fé. Mas a fé não se espalhou apenas nos templos. Ela encontrou novos caminhos. Os tempos mudaram, mas a fé encontrou novas formas de alcançar aqueles que mais precisavam. Com o avanço da internet, a devoção a São Judas Tadeu atravessou fronteiras e chegou a milhões de pessoas que talvez nunca tivessem ouvido falar dele. Grupos de oração foram formados em redes sociais. Testemunhos de milagres se tornaram virais. Pessoas começaram a compartilhar pedidos de oração e receber apoio de desconhecidos de todo o mundo. A fé, que antes era passada apenas de geração em geração, agora estava ao alcance de um clique. Imagens do santo passaram a ser compartilhadas como símbolo de esperança. A oração de São Judas Tadeu começou a ser rezada por milhões de pessoas ao mesmo tempo, conectando fiéis de diferentes partes do planeta. Os relatos de cura e transformação se multiplicaram. Era como se, mesmo depois de tantos séculos, São Judas Tadeu continuasse caminhando entre aqueles que mais precisavam. Mas ainda havia algo que faltava ser contado: o impacto dessa devoção na vida de pessoas comuns em momentos críticos da história. Quando o mundo enfrenta seus momentos mais difíceis, a fé se torna um refúgio. Em períodos de guerra, fome e pandemias, a devoção a São Judas Tadeu cresceu exponencialmente. Milhares de pessoas, sem saber para onde recorrer, encontraram na oração ao santo um caminho de esperança. Durante a Segunda Guerra Mundial, soldados que estavam presos, sem saída, clamaram pela intercessão de São Judas Tadeu. Muitos relataram que foram inexplicavelmente libertos momentos antes da execução. Na pandemia da gripe espanhola, em 1918, comunidades inteiras adoeceram sem nenhum recurso médico eficaz. Aqueles que se voltaram para São Judas Tadeu deixaram testemunhos de curas inesperadas e milagrosas. Na crise econômica de 2008, famílias que perderam tudo relataram que, após orações fervorosas a São Judas Tadeu, receberam oportunidades que jamais imaginavam. O desespero sempre esteve presente na história da humanidade, mas ao lado dele sempre esteve a fé que move montanhas. São Judas Tadeu continuava intercedendo por aqueles que confiavam em sua ajuda. Ele nunca deixou de responder ao clamor dos aflitos. A história de São Judas Tadeu não se limita ao passado. Ela continua sendo escrita até hoje. Seus devotos continuam se multiplicando. As igrejas dedicadas a ele continuam sendo erguidas em todo o mundo. Seus milagres continuam acontecendo, provando que sua intercessão não tem limites. A cada dia, novas pessoas descobrem sua história, aprendem sobre seu papel como apóstolo de Cristo e encontram nele o refúgio de que tanto precisam. O mundo muda, mas a fé em São Judas Tadeu permanece firme. Seus ensinamentos continuam ecoando através dos séculos e seus milagres continuam sendo testemunhados. A devoção, que começou com um pequeno grupo de cristãos perseguidos, se tornou uma das maiores expressões de fé do mundo. E por mais que os tempos avancem, São Judas Tadeu nunca deixará de ser o intercessor daqueles que mais precisam. Se você já passou por um momento em que tudo parecia perdido, se já enfrentou dificuldades e sentiu que não havia mais saída, então essa mensagem é para você. São Judas Tadeu sempre foi o refúgio daqueles que enfrentam o impossível. Sua intercessão já transformou vidas, curou doentes, trouxe paz para corações aflitos e restaurou famílias inteiras. Hoje, sua devoção continua viva, porque o impossível ainda acontece. E agora, você faz parte dessa história. Se São Judas Tadeu já tocou sua vida,
Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa dessa intercessão. Deixe nos comentários o nome de quem devemos orar e de onde você está assistindo este vídeo. Não saia sem se inscrever no canal. Aqui você encontrará mais histórias que fortalecem a fé e inspiram esperança. Ative as notificações para nunca perder um vídeo novo. Agora vamos continuar nossa jornada para conhecer o impacto desse santo que nunca deixa de atender aqueles que clamam por sua ajuda. A história de São Judas. Tadeu não é apenas um relato antigo, é um testemunho vivo que atravessou os séculos e continua inspirando milhões de pessoas. Desde os primeiros cristãos até os dias atuais, sua devoção só cresce. Não importa. A época, as pessoas sempre precisarão de um intercessor para os momentos de aflição. Nas igrejas, velas são acesas em sua honra. Nas casas, orações são feitas pedindo sua intercessão. Nos hospitais, médicos testemunham curas que desafiam a ciência. E, mesmo para aqueles que ainda não conheciam sua história, há algo que une todos os devotos: a esperança de que o impossível pode acontecer. São Judas Tadeu nunca foi um santo qualquer. Ele foi escolhido para carregar as preces daqueles que já não viam mais saída, e por isso ele continua ouvindo aqueles que clamam por sua ajuda. Um santo se torna amado não apenas por sua história, mas pelos milagres que ele continua realizando. O milagre da criança perdida. Na década de 1970, um casal desesperado procurava pelo filho que havia desaparecido há dias. A polícia já não acreditava que ele pudesse ser encontrado com vida. Sem saber o que fazer, a mãe colocou uma imagem de São Judas Tadeu no berço da criança, ajoelhou-se e rezou. Horas depois, um telefonema mudou tudo. O menino havia sido encontrado a quilômetros de distância, vivo e sem nenhum ferimento. O homem que recuperou a visão em 2015, um homem chamado Carlos, sofreu um acidente que o deixou completamente cego. Os médicos foram claros: ele nunca mais voltaria a enxergar. Sem perder a fé, ele passou 9 dias rezando a novena de São Judas Tadeu. No 9º dia, algo inexplicável aconteceu. Os médicos ficaram sem palavras quando ele recuperou parte da visão no olho direito. Meses depois, conseguiu voltar a enxergar completamente. A mãe que teve seu filho salvo em um hospital lotado, uma mãe observava seu filho em estado grave, sem resposta dos médicos. Ela já havia tentado de tudo. Em uma última tentativa, ajoelhou-se e pediu a intercessão de São Judas Tadeu. Naquela noite, os médicos entraram no quarto e disseram: "Não sabemos o que aconteceu, mas ele começou a reagir. Se continuar assim, poderá ir para casa em poucos dias." São Judas Tadeu sempre esteve ao lado daqueles que depositam sua confiança nele. E seus milagres continuam acontecendo. Poucos santos têm uma devoção tão intensa e global quanto São Judas Tadeu. Na América Latina, igrejas são lotadas por fiéis que fazem promessas e agradecem graças alcançadas. Na Europa, peregrinações são feitas para locais históricos dedicados a ele. Nos Estados Unidos, comunidades inteiras celebram sua festa litúrgica no dia 28 de outubro. Seus devotos sabem que ele nunca desampara aqueles que confiam em sua intercessão. As igrejas dedicadas a ele continuam sendo erguidas. A oração de São Judas Tadeu continua sendo feita por milhões de pessoas. As graças continuam sendo testemunhadas por aqueles que clamam seu nome. E não importa quanto tempo passe, a devoção a ele sempre encontrará um novo coração disposto a acreditar. Porque onde há fé, há milagres. Se você chegou até aqui, significa que conhece a força de São Judas Tadeu. Seja por curiosidade, por fé ou por necessidade, você foi guiado até essa história. E agora a escolha está em suas mãos. Se você está passando por um momento difícil, confie. Se tudo parece perdido, lembre-se de que São Judas Tadeu é o santo das causas impossíveis. Se você já recebeu uma graça, jamais esqueça o poder da oração. Ele não foi esquecido pelos primeiros cristãos. Não será esquecido agora, porque sua missão nunca terminou. Ele continua ouvindo, intercedendo e realizando milagres. A fé que atravessou séculos, que foi testada em tempos de crise e que sobreviveu a todas as dificuldades, é a mesma que hoje toca aqueles que clamam seu nome.
E enquanto houver alguém precisando de um milagre, São Judas Tadeu continuará sendo a esperança dos desesperados.